porque Jesus Cristo é trans. Fundamentalistas religiosos usar a biologia para argumentar sobre gênero não faz muito sentido, mas eles têm feito isso para mentir. Eles adoram falar, por exemplo, que só existe XX e XY. Pois bem, Jesus nasceu de uma virgem, logo ele não tem o cromossomo Y, que é herdado do pai. E isso, ter o cromossomo Y, que tornaria ele um macho da espécie. Jesus, no mínimo, teria monossomia do cromossomo X, o que provoca a síndrome de Turner. E o fenótipo dele seria uma lógica binarista de fêmea. Outra possibilidade é que Jesus foi gerado de partenogênese. Ele seria um clone de... Mateus 15:14. Será que um cego ele pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. Gente, pelo amor de Deus, não acredite em qualquer coisa que vocês veem nas redes sociais, não. Vai estudar a palavra de Deus. Porque eu vi simplesmente uma salada mista em tudo que esse rapaz falou aí. Parece que é uma coisa. Agora, pessoas que não são cristãos querem ensinar cristãos a ser cristãos e querem interpretar a Bíblia seguinte às suas filosofias. Isso não existe. Bora lá refletir sobre as falas do queridão aí. Eu já percebi que não só ele, mas uma grande massa, quando eles querem atacar ou demonizar o termo fundamentalista, eles jogam isso para qualquer cristão, tá? Que tenha uma oposição ou que crê no que a palavra nos diz respeito em relação que dois homens, Deus não está de acordo, que eles se unam como uma só carne, porque não há uma direção objetiva da parte de Deus em relação a isso. Mas pelo contrário, a palavra tem como Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27, 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 9 ao 11, mais ou menos, 1 Timóteo 1, 10, Levíticos do Antigo Testamento 18, 22, são textos claros em divergência em relação à união sexual entre dois homens. Não se compreender propriamente homossexual é pecado, mas a Bíblia não dá respaldo para que duas pessoas do mesmo sexo se unam como uma só carne. Isso é totalmente claro. Então, qualquer pessoa que tenha essa compreensão, ela vai ser vista como fundamentalista religioso. E estão colocando isso como algo negativo, mas na verdade, ser fundamentalista é algo ruim? Na verdade, não. Todo cristão verdadeiro, ele deve ser fundamentalista histórico. Porque, na verdade, o termo fundamentalista ele só veio ficar mais negativo em 1920, nos Estados Unidos, quando o fundamentalismo ele acabou saindo da área da teologia e se misturando muito com a política, e outras vertentes foram criadas do fundamentalismo e acabou trazendo um ponto negativo em relação ao termo. E foi nesse tempo que a teologia liberal, o liberalismo, acabou entrando nos cursos teológicos, negando a inspiração da palavra de Deus e os milagres de Jesus Cristo. Ou seja, todo cristão verdadeiro, sim, ele tem que ser fundamentalista histórico, que crer na inerrância da palavra de Deus como única fonte de verdade e poder, crer nos milagres bíblicos ocorridos que está na palavra de Deus, que Jesus pagou pelos nossos pecados em morte de cruz e que ele há de voltar pela uma segunda vez para levar ao seu povo. Então, gente, todo cristão verdadeiro ele deve crer, sim, na inerrância da palavra de Deus, nos milagres bíblicos, na morte de Cristo pelos nossos pecados em morte de cruz, que ele ressuscitou de forma literal e que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que ele há de voltar pela uma segunda vez. Isso é o princípio fundamental do Evangelho. Se eu não crer nisso, praticamente eu não creio em Jesus. Eles só querem tratar tudo como uma forma histórica, como se Jesus apenas foi um homem normal que trouxe uma mensagem contra um sistema. Nada a ver. Então, fundamentalista vem de fundamento. Fundamento da verdade e da compreensão da palavra de Deus como única fonte de verdade. Então, ser fundamentalista, literalmente, não é algo negativo no histórico. E a pessoa ela não se torna religiosa como algo negativo pelo fato dela crer em princípios. Então, essa afirmação que Jesus foi trans cai por terra. Nem sequer existia esse termo naquela época. Por exemplo, o termo heterossexual só veio ser criado durante o século XVIII e era visto como algo negativo. Pessoas que tinham grande excesso de prazer sexual pelo sexo oposto. Então era visto como doença a heterossexualidade. Da mesma forma como foi a homossexualidade, mas durante o século XIX para o XX,
a medicina, né, entendeu e compreendeu que não era doença, da mesma forma que a heterossexualidade, e foi usado para definir o fato de pessoas que sentem atração pelo sexo oposto e as que não pelo mesmo sexo, como homossexuais. E fica a dica: o governador Herodes da Judéia, na época do nascimento de Jesus Cristo, mandou matar todos os meninos até os 2 anos de idade para evitar a vinda do Messias. Então, claramente, Jesus ele nasceu homem, porque várias outras crianças, meninos, né, até 2 anos, foram mortos por Herodes pelo medo da vinda do Messias, né, do Filho de Deus. Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e que morreu em morte de cruz para nos oferecer o caminho da salvação, pagando o nosso preço.